Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de análise de dados em R, né? Nós vamos continuar nossa aula de estatística descritiva. Nós estamos fazendo uma aula sobre exploração de nossos dados para entender como são os nossos dados, que tipo de teste nós vamos fazer no futuro, tá? Então, a exploração descritiva para entender os seus dados, né? Nós já tivemos uma aula de medida de posição e dispersão, assista a aula antes, uma aula de distribuição de probabilidade, assista essa aula antes, e agora nós estamos na aula de pressupostos de testes estatísticos, tá? É imprescindível que você assista as demais aulas, prioritariamente antes dessa, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar o quê? Desculpe. Pressupostos de testes estatísticos, né? Então, relembrando a aula anterior, nós já estudamos um dos principais pressupostos, né? A maioria dos testes estatísticos, eles têm o pressuposto de normalidade dos dados. Certo? Normalidade dos dados. Esse pressuposto, né? Ele quer dizer que o seu dado, ele vai ter uma distribuição normal. O que é uma distribuição normal? Relembrando, tá? Aqui o gráfico de histograma, onde todos os seus dados eles se agrupam, ao redor da média, certo? Os dados são agrupados ao redor da média. Então, esse é um dos pressupostos da maioria dos testes estatísticos, tá? Então, essa aula de hoje é para, beleza, quais são os pressupostos para a maioria dos testes estatísticos, os testes padrões, né? Se meus dados não atenderem a esses pressupostos, eu vou ter que fazer outras análises, né? Então, o primeiro pressuposto é normalidade, certo? E só um adendo, os outros testes estatísticos que não atendem esses pressupostos, eles não são menos poderosos do que os básicos. Quais são os testes básicos que eu estou falando aqui? Regressão linear, né? ANOVA, testes T's, né? São testes básicos que todo mundo usa, mas existem diversas variáveis, diversos estudos que eles não se aplicam a esses pressupostos. E nós temos saídas muito elegantes e tão poderosas quanto para realizar com os dados que não atendem aos pressupostos que nós vamos estudar aqui, tá? Um dos exemplos melhores é o General Linear Model. Então, nós temos essa funçãozinha no R, tá? É o grupo de modelos lineares gerais em que eu aplico os meus dados, né, de acordo com a minha distribuição, com a variância dos meus dados, tá? Ou seja, não precisa atender exatamente aos pressupostos. Teste poderosíssimo isso aqui, que no futuro nós vamos aprender. Então, vamos lá. Então, o primeiro pressuposto da maioria dos testes básicos, como regressão, ANOVA, TST, tá? É a normalidade dos dados, tá? Eu não vou me ater a esse pressuposto, porque nós estudamos ele aqui, ó, na distribuição de probabilidade, tá? A gente estudou bem direitinho como é a distribuição normal e que outros tipos de distribuições existem, tá? A única coisa que nós vamos fazer agora em relação a esse pressuposto é como eu saber que o meu teste, a minha distribuição, ela é normal ou ela não é normal, tá? Então, a gente vai para o R fazer uma praticazinha disso, para que vocês entendam a distribuição. Então, vamos lá. Vamos ao R primeiramente. Desculpe, minha gente. Antes de ir para o R, vamos terminar logo aqui, dizer quais são todos os pressupostos. Opa, pegando uma aula anterior aí. Primeiro pressuposto, normalidade, tá? Nós vamos ter aula agora. Segundo pressuposto, linearidade dos dados. Linearidade, tá? Terceiro e quarto pressupostos, porque eles são similar, um depende do outro, tá? É a normalidade dos resíduos e a homocedasticidade da variância. A gente vai ver cada um deles com calma, tá? São nomes, assim, estrambólicos, mas vocês vão entender direitinho o que cada coisa dessa significa na prática, tá? Então, vamos lá?
A gente vai ver agora a normalidade, como é que eu vejo que o meu dado é normal. Para saber sobre distribuição normal, veja o nosso vídeo anterior. E como é? Como é que eu sei que o meu dado é normal? Vamos para o R? Então vamos lá novamente aqui no R. Vamos abrir um novo script, tá? Eu vou denominar, vou salvar aqui. Deixa eu colocar aqui o nome, o título do meu script. Pressupostos estatísticos, ok? Eu vou salvar esse meu script numa pasta que você esteja trabalhando. Se você estiver me seguindo aí no curso, salva uma pasta curso, aulas do curso. Então você vai botar aula pressupostos estatísticos, aula 3. Desculpe, aula 4, pressupostos estatísticos. Então vamos botar aqui. Aula 4, pressupostos. Pressupostos dos testes padrões. Ok? Então, vamos lá. Vamos abrir um banco de dados para a gente testar se a distribuição é ou não normal. Vamos aqui abrir um banco de dados. Eu vou abrir um banco de dados TXT, não do Excel. Vocês já sabem como abrir um banco de dados direto do Excel, como a gente já fez antes. Eu vou abrir um banco de dados aqui que eu já tenho pronto. Set Working Directory, Choose Directory. Vou primeiro aqui escolher o meu diretório do trabalho. Vocês tiveram aula disso antes. Eu dei uma aula só sobre essas entradas de dados antes. Então, vou escolher o meu diretório de trabalho aqui. Esse diretório é onde eu tenho bancos de dados disponíveis. Aqui, ó, dados. Então, tenho vários bancos aqui. Open. Agora, eu vou abrir uma das aulas que estão lá. Vou abrir a aula... deixa eu ver aqui. Quais são as aulas que eu tenho lá? Opa! Deixa eu só lembrar, pessoal, desculpem. Dados, ok? Eu vou abrir essa aula de renda Enem. Vamos lá? Então, vou botar aqui renda. Tá igual a read.table. Vou colocar aqui renda Enem.txt. Deixa eu ver se como tá lá. Renda Enem.txt. Tá? Vírgula. Header igual a true, vírgula, na.strings igual a na. Tá? Eu já falei sobre todos esses argumentos aqui anteriormente na aula de entrada de dados. Por favor, vejam a aula de entrada de dados. Tá? Então, eu entrei com o meu dado aqui. Vamos ver se ele está aqui. Renda. Ele está aqui, o meu dado. Então, esse meu banco de dados, né? É uma coleta da nota de alunos, né? A nota de alunos em função da renda familiar, tá? A nota do Enem. Então, as notas bem baixas aqui e tal. Então, enfim, são dados gerados aleatoriamente, tá? Então, não são dados verdadeiros, gente. Então, vamos lá. Então, vamos dar primeiro uma plotagem aqui para ver como é que se comporta esse nosso dado. Antes da gente... Sempre é bom plotar para ver como se comportam os nossos dados antes de começarmos a fazer médias, divisões padrões, histogramas e etc. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Plot. Como são os nomes? Renda, nota Enem. Então, vou botar aqui, ó. Nota Enem. Enem, tá? Em função de renda. Vamos ver? Ele não foi porque falta o atache, ele não reconheceu aqui, mas eu não vou botar o atache, eu vou dar um atache aqui, como eu só estou trabalhando com esse dado, eu vou dar um atache para ele reconhecer o nome do meu cabeçalho. Atache, isso foi um Tzinho a mais, por isso que não rodou. Enter, reconheceu, agora ele reconheceu o meu dado, tá? Eu falei sobre isso antes, todos esses comandozinhos, eu vou falar antes, eu só vou falar a partir de agora de comandos novos que eu for utilizando, não vou estar repetindo toda vez, então assista as aulas anteriores. Então aqui eu tenho o plot da nota do Enem versus a renda, né? Ela não parece ter um padrão muito definido, tá? Mas você vê que aqui, ó, quando eu aumento a renda familiar, né? Esses valores aqui são aleatórios, então imaginem que aqui que são... que isso aqui seja em termos de milhares, digamos assim. Não milhares, mas de mil, tá? Então, digamos que aqui é uma renda familiar de 10 mil salários, de 10 mil reais, tal. Então, vamos lá. Imagine, tá? Então, vamos lá.
Não parece ter um padrão, mas você vê aqui, quanto maior a renda familiar aqui, né, eu aumento essa dispersão dos dados, tá? E aqui eu tenho uma redução. Então, tem uma tendência, né, de eu ter uma renda, uma nota do Enem menor com uma renda familiar menor, né? E aqui, mas existe uma variabilidade por fatores sociais que eu posso entender, tá? Então, interpretação dos nossos dados, fatores. Eu posso ter uma renda familiar alta, mas eu posso ter uma família totalmente desestruturada, que eu não consigo estudar, então a minha nota do Enem vai lá para baixo, tá? Então são vários fatores. Eu posso ter uma renda familiar baixa, mas eu ter condições de estudar bem, eu ir para uma escola pública, né, de bom nível, ou que os professores famosos, ou mesmo eu posso ser um ótimo aluno. Então são vários fatores que têm que ser levados em consideração nessa variabilidade aqui, né? Em geral, trabalhos sociais, eles têm uma variabilidade altíssima, então a gente tem que saber explicar esses pontos. Certo? Então, vamos lá? Primeiro, eu quero saber se minha distribuição é normal. Primeiro passo para saber se minha distribuição é normal, vamos plotar um histograma. Então, eu vou plotar aqui o histograma das minhas notas. Nota. Nota Enem, desculpa. Nota Enem. Aqui está o histograma da minha nota do Enem, tá? Então, você vê que eu tenho muito mais valores baixos do que valores altos da nota, tá? Imagino que 0 a 1, aqui é 0, seja 0 a 10, tá? Uma nota de 10, vou botar aqui x10, só pra gente ver, como se fosse de 0 a 10. E eu vou botar aqui, para deixar um dado mais realístico, 10 mil, uma renda familiar de 10 mil. Aqui. Ele não tá indo, mas eu vou deixar assim. Tá. Deixa assim que tá. Ok? Histograma aqui, tá? X1000, X10, das nossas notas, tá. Então, aqui eu tenho a nota do Enem, de 0 a 10, né? E a frequência da nota. Então, veja bem que tem muito mais valores com notas baixas do que com valores com notas altas, tá? E essa nossa distribuição, ela é enviesada para a esquerda. Então, a gente já vê que ela não se aproxima muito de uma distribuição normal. Vamos aqui ver a distribuição da nossa renda. Renda, tá? Veja só a distribuição da nota da renda, como ela é, tá? Então, ela se aproxima mais de uma distribuição normal, mas mesmo assim eu tenho que testar se ela tem uma distribuição normal. Breaks, para ficar um gráfico mais bonitinho. 20, vamos ver? Certo. Breaks 30. Isso aqui é só para o número de quebras aqui, tá? A gente explicou na aula anterior. Breaks igual a 20. Então, aqui, só para aumentar o número de opções de quebras. Então, vamos lá? Vamos testar. Como é que eu vou testar se o meu dado é normal? A primeira formatação é através do Shapiro, do teste de Shapiro-Wilks. Certo? Então, eu clico aqui, ó. Shapiro.teste é a função que faz o teste de normalidade. Ele vai testar se a minha distribuição é normal. É o teste de Shapiro-Wilk, ok? Então, aqui, ó, Shapiro.teste. Eu vou colocar aqui, ó, nota Enem. Tá? Então, ó, como é a interpretação de um teste estatístico, desse tipo de teste de normalidade, o teste de distribuição, a minha pergunta é, a minha distribuição é igual ou não à distribuição normal? Então, o que eu quero é que seja igual, que não haja diferença. Então, no caso desse tipo de pergunta, o que eu não quero é que haja diferença, tá? Então, vamos para o conceito do p-valor. O meu teste ele me vai dar um valor do teste e ele vai me dar o famoso p-valor, valor de p, tá? No caso das distribuições, dos testes de distribuições, eu quero que o meu p-valor ele seja maior que 0,05, tá? Porque o p-valor maior que 0,05 indica que minha distribuição não é igual à distribuição. A minha distribuição é igual à distribuição normal. Vou colocar aqui para vocês anotarem aí, tá? Então, aqui, ó, clicar aqui, colocar aqui, tá? Então, o que é o p-valor? O que é o p-valor, tá? É a probabilidade, resumidamente, probabilidade, tá? De uma distribuição ser igual a outra. Ser igual a outra, tá? Ou uma probabilidade de um dado ser igual ao outro, tá? De ter a mesma formatação do dado.
certo? É essa probabilidade. Então, isso aqui serve para normal, para gama, para várias distribuições. É o p-valor, esse é o meu p-valor, tá? Então, se o meu p-valor, tá, é menor que 0,05, esse 0,5 é uma escolha arbitrária, a gente pode escolher 0,01, tá? 0,10, tá? Mas se convencionou utilizar 0,05, tá? Vou explicar já um pouquinho mais sobre isso. Então, o meu p-valor, se o meu p-valor for 0,05, ou seja, ele for menor que 5%, isso aqui se você multiplicar por 100 é 5%, tá? Isso quer dizer que o seu dado tem uma probabilidade de apenas 5% de ser igual, tá, a outra distribuição. A sua distribuição tem uma probabilidade de 5% de ser igual a outra distribuição, tá? Então, se ele é menor que 0,05, ele tem probabilidade menor ainda de ser igual a outra distribuição, tá? Então, digamos aqui que eu testei a minha distribuição. Vocês viram lá como é a minha distribuição? A minha distribuição aqui, vou colocar aqui, desse lado. A minha distribuição lá das notas do Enem, ela é para cá, tá? Ela é enviesada, né? E a distribuição normal, ela é uma forminha de sino, tá? Então, eu estou testando se a minha distribuição é igual a essa, tá? Então, digamos que eu encontro um P igual a 0,003, tá? Ou seja, a probabilidade que minha distribuição seja igual a essa é de 0,3%, se eu multiplicar aqui por 100. Minha probabilidade que essa minha distribuição seja igual a normal é de apenas 3%. Então, ela diferiu significativamente, né? O valor de diferir significativamente ou não foi escolhido como 5% de diferir ou não significativamente, tá? Então, para ver valores menores que 0,05, tá? Diferiu significativamente, tá? Para valores maior que 0,05, não diferiu significativamente, tá? Não diferiu. Ok? Maiores ou iguais, tá? Não diferiu significativamente. Tá bem? Você pode adotar outros critérios, por exemplo, em testes de medicamentos, testes farmacológicos que exigem uma alta precisão dos dados, se adota 1% de probabilidade, porque tem que ser certeiro, tem que ser o mínimo de... os testes, os experimentos têm que ser certeiros para não ter problemas de causar outros problemas de saúde, de mortalidade, tá? Então, dependendo da área, esse valor de P pode mudar, tá? Então, digamos aqui, tá um outro exemplo. Nossa, já tá ficando muito cheio aqui. Digamos que minha distribuição ela fosse assim, a nota da renda, tá? E a minha distribuição normal é assim, tá? Então, elas são muito semelhantes, tá? Então, provavelmente o meu P vai ser maior que 0,05 nesse caso. Nesse caso aqui, tá? Né, da diferença entre esses dois, eu quero saber, o meu P provavelmente vai ser menor que 0,05 probabilidade. Então, vamos lá, voltar para o R. Então, o que é que eu tive aqui, ó? Esse aqui foi o meu gráfico, esse é o meu gráfico da nota do Enem, tá? E ó, o valor do meu teste da nota do Enem, 2,2 é a menos 16. Isso aqui, gente, se eu colocar, é uma unidade em exponencial, tá? Que isso aqui é multiplicado por 10 números 0,016. Esse aqui vai ser um número bem baixinho, 0,00002, tá? Vá 16 vezes 0 até chegar ao 2, quando é o menos. Se for mais aqui, então vai ser 2 mil, 3 mil, 2 milhões. 16 a mais, né? Quando é menos, então vai ser 16, 0 aqui, ó, antes do ponto. Então, a probabilidade, tá, de que a minha distribuição da nota do Enem seja igual à distribuição normal é quase nula. Ou seja, a minha distribuição da nota do Enem, ela não é normal, tá? Eu tenho como tentar corrigir isso? Tem. Existem transformações de dados, por exemplo, a logaritma, a raiz quadrada,
arcosseno não é indicado para isso, mas tudo bem, que eles podem reduzir essa variância. Eu transformo o meu dado, tá, numa distribuição normal, mas nem sempre a transformação ele vai lhe colocar na distribuição normal, ele vai reduzir apenas a variância, mas ele não vai transformar numa normal, tá? E eu sinceramente, eu não indico você ficar fazendo esse tipo de transformação, tá? Eu tô falando isso porque isso é algo que acontece bastante, eu vou falar das transformações depois, e é algo que é extremamente indicado por todo mundo. Se não deu normal, você transforme seu dado para ser normal, porque você precisa aplicar um teste padrão. Como eu falei, existem testes não padrões, como o GLM e outros tipos de testes, que eles são tão poderosos como os padrões, como a nova teste T, tá? E você vai poder trabalhar com a distribuição do seu dado. Então, vamos lá. Vamos normalizar aqui para ver, ó, log. Vamos fazer um logaritmo para tentar transformar o meu dado, nota do Enem, certo? Vou botar aqui, ó, vamos ver se ele vai. Vou botar aqui, fechar o parênteses do outro, vou botar Shapiro.test. Vamos ver se ele normaliza, ó. Mesmo eu colocando em log, ele não normaliza, ou seja, é a característica do meu dado. Eu posso fazer o que for, ele não vai se tornar um dado normal, tá? No final da aula, eu vou falar no final dessa parte da normalidade, o pressuposto de normalidade, eu vou falar das outras transformações também. Então, vamos lá. Vamos colocar agora o Shapiro teste, aplicar o teste de Shapiro aqui, né, sobre a renda, para ver se ele é uma distribuição ou não normal, tá? Ela também não é uma distribuição normal, tá? Vamos ver se eu logaritmizar, ela se torna normal. Renda. Tá? Ela também não se torna normal, tá? Ou seja, ambas as distribuições, elas não são normais, tá? Elas são, enfim, então o que é que eu faço? Beleza, não são normal, eu preciso achar qual é a distribuição do meu dado, tá? Então, um outro teste de distribuições é o Kolmogorov-Smirnov. Aqui eu vou colocar aqui, ó, Shapiro-Wilk, tá? E o outro teste é o Kolmogorov-Smirnov. Ok? Então, é ks.teste, a função no R, tá? Então, vamos ver como a gente entra com dado, ks.teste, uma interrogação aqui. Eu quero, faltou um pezinho aqui. Então, eu coloco o meu x, eu posso colocar duas distribuições possíveis, e eu posso colocar a minha distribuição. Ó, eu coloco x, eu posso botar um outro y, quando eu quero comparar dois dados, eu vou fazer isso já. E eu posso colocar a distribuição. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro vamos colocar aqui nota Enem, tá? A nota do Enem, vírgula. Opa, vírgula. Deixa eu ver aqui como é que eu coloco. Aqui, ó. Pegando. Ele também só serve para distribuição normal. Vou botar aqui, ó, P norm. Eu quero testar a probabilidade, tá, de ele ser uma distribuição normal, tá? Então, o que é que eu boto aqui, ó? Eu quero saber se a minha nota do Enem ela tem uma distribuição normal. Ou seja, ele faz a mesma coisa do teste de Shapiro-Wilks. Ou seja, aqui, ó, também, ó, Kolmogorov-Smirnov teste, menor que 0,001. Então, não é normal. Vamos tentar aqui com a gama. Gama, tá? Probabilidade de gama. Vamos colocar? Precisa do argumento shape. Vamos botar uma forma aqui. Certo? Então, ele também diferiu da probabilidade gama. Vou botar um outro argumento. Certo? Então, ele também diferiu da probabilidade de gama. Mas ele parece bastante com a probabilidade de gama, tá? Mesmo assim. A gente tem famílias de distribuições, tá? Eu falei antes, você pode procurar aqui, ó. Distribution ou distribution, vou colocar com Ctrl Enter, ele vai botar todas as distribuições aqui, ó, para você procurar. Tá? Vamos botar aqui a exponencial para ver agora. ks.teste, pxp, tá? Olha aqui, ele já se aproxima mais. Distribuição exponencial, deixa eu tirar isso aqui, esse é o argumento principal, tá?
porque cada distribuição dessa tem argumentos. Cadê a exponencial? Deixa eu publicar aqui. Tá? A taxa, o próximo argumento é a taxa. Opa. A gente precisa conhecer um pouco mais delas para testar. Tá? No R, ele é um pouco chato de testar essas distribuições e você descobrir qual é a que se adequa ao seu teste, tá? Vou botar aqui, outra aqui, a Weibull. Deixa eu ver como é o nome. Pronto, Weibull, tá? Então, você vai testando todas as distribuições e ver qual é a que se adequa, tá? É chatinho? Nesse caso do R, é sim, tá? Se você tiver sorte e conseguir adequar logo. Existem alguns outros programas estatísticos, tá? Que eles fazem isso mais rápido pra gente, tá? Ou depois eu vou passar o nome de um deles. Tem o Easy Fit, né? Que eu coloco a minha distribuição, a minha nota lá, tá? A minha variável lá e ele já lhe dá milhões de distribuição, ele diz qual é a mais adequada. No R você tem que ir testando um a um, então é meio chatinho, certo? Tá, mas essa aqui é a metodologia pela qual eu posso testar qual é a distribuição do meu dado aqui no R, tá? Aí quando eu vou fazer uma GLM lá, né, um modelo linear, diferente da nova da regressão, mas a nova e a regressão fazem parte desse modelo linear, ao invés de eu colocar a distribuição normal, eu vou lá e coloco, eu quero saber a nota do Enem em função da renda na distribuição gama, tá? Então, vamos lá. Então, é dessa forma que você avalia a sua distribuição dos dados, tá? Ok? Esse KS.teste aqui, ele também pode avaliar, por exemplo, a nota do Enem, tá? Vírgula, renda, tá? Ele avalia como se fosse um teste T, em que ele avalia se a minha distribuição da nota do Enem é igual à distribuição da renda. Como se fosse um teste T, para saber se existe diferença entre os dois, tá? Então, aqui ele me diz que existe uma diferença entre os dois, tá? De distribuição. Que eu posso levar isso aqui como diferença entre as duas variáveis. Se digamos que isso aqui fosse a nota do Enem no estado do Norte e a nota do Enem, a média do Enem no estado Norte e a nota do Enem no Sudeste, tá? Eu estou comparando dois como se fosse um teste estatístico de comparação. Ok? Isso aqui é a relação dos pressupostos, os testes que eu posso realizar para saber se o meu dado é ou não normal, primeiro pressuposto, tá? Os tipos de transformações, tá? Transformações. Eu vou ter o log, tá? Tá minúsculo, log, tá? Vou ter a raiz quadrada. Eu vou ter arcosseno. Vou ter o inverso, tá? Vou ter esqueci o nome aqui. Bom, bem, nós vamos ter várias outras distribuições, tem vários exemplos de transformações de dados, tá? Eu não aconselho você transformar tanto não, tá? No máximo um log, uma raiz quadrada, para você reduzir a variância dos seus dados, tá? Quando são o modelo, quando é necessário no modelo. A gente vai falar um pouco mais da variância dos dados após, tá? Já em seguida. Mas eu não recomendo, tá? Nesse tipo aqui de dado que eu acabei de mostrar, eu não recomendaria. Então, eu recomendaria você usar uma estatística para aquela distribuição, para você não ter que transformar o dado, né? Algumas distribuições, elas são perigosas, como essa aqui do 1 sobre x. Então, eu vou pegar esse meu dado aqui, tá? E vou colocar aqui, 1 sobre ela, para saber se ela se adequa, né? Se eu plotar o histograma, como fica aqui, de 1 sobre a nota do Enem, tá? Então, ele muda muito a cara do meu dado, olha como ele ficou, tá? Então, sempre ter cuidado em transformações, porque a transformação, ela pode mudar a cara do seu dado, ela pode mudar, inclusive, a interpretação do seu dado. Tenha cuidado com transformações, qualquer um. Já vi gente chegar para mim, olha, eu estou fazendo tais de distribuição, com tal tipo de distribuição, 1 sobre x ao quadrado deu normal, tá? Sendo que mudou a cara do dado completamente, porque uma distribuição dessa, ela inverte literalmente o seu dado, tá? Então, tenha cuidado com distribuições. O que eu recomendo é esse aqui, tá? No máximo. Essa daqui, outras distribuições com muito cuidado, porque elas são específicas para certo tipo de dado, não é para qualquer dado, tá?
E a função de arcosseno, a transformação de arcosseno, para ver se ele normaliza o seu dado para reduzir a variância dele, né? Ela é adequada só para dados de porcentagem e proporções, nenhum outro tipo de dado, tá? Vamos lá, aqui uma folhinha. Vamos lá, tá? Então a função do log é log, como já se diz. Então você bota aqui a nota Enem, então você logaritmiza, então quando você for fazer um teste, você logaritmiza ela. A função da raiz quadrada é SQRT, tá? Nota Enem. Né? E a função do arcosseno é arc, tá? Nota Enem. Tá? Então você, arte, eu não tô lembrado direito qual é a função, depois eu posso passar para vocês, tá? Depois eu passo para vocês essa função direitinho. Ok, são os tipos de transformações. Agora nós vamos ver, vamos para o próximo pressuposto, que é ainda mais importante ainda, tá? Tão importante quanto esse daqui, tá? Mas esse aqui eu digo que eu posso usar as distribuições, né? Mas para testes paramétricos, né, os outros pressupostos são ainda mais importantes do que a normalidade dos dados, tá? E quais são os outros pressupostos? Vamos relembrar? A linearidade, normalidade dos resíduos e homossedasticidade. A linearidade é um pressuposto simples, tá? A linearidade pressupõe-se, tá? Que, vamos lá? A linearidade que pressupõe uma relação linear entre a minha variável x e a minha variável y. O que é uma relação linear? É uma reta, tá? Ela pode ser uma reta assim inclinada, aumentando, tá? Ela pode ser uma reta reduzindo, ou ela pode simplesmente ser uma reta assim, ó, que não, nada aconteceu. Ok? Isso são relações lineares, né? O que são relações não lineares? Vamos lá? Quando a gente tem qualquer tipo de curva. Eu tenho esse tipo de curva aqui, de estabilização. Isso aqui tem muito tipo de dado comum. Estabilização. Tá? Eu posso ter uma curva assim, ó. Ok? Esses são... E eu posso ter... Vamos daqui dar alguns exemplos, né? Eu posso ter outra curva assim. Certo? São exemplos de relações não lineares, tá? Então, essas três aqui, são não linear, ok? Relações não lineares, tá? Eu devo transformar o meu dado para eu conseguir que ele fique normal? Não, depende do seu objetivo, depende do seu sistema. Como nós vimos na aula anterior, tudo depende dos seus sistemas. A estatística é muito mais o seu entendimento do sistema, a sua leitura, do que o próprio teste. O teste é o de menos. É chato aprender? Mas é o do menos, tá? Por exemplo, esse tipo aqui de dado, ele é muito comum, tá? Por exemplo, eu estou medindo, tá? O grau de desidratação, tá? De um certo alimento. Então, aqui, ó, eu estou medindo a desidratação. E eu coloquei certo alimento no forno e eu estou medindo a desidratação ao longo do tempo de um certo alimento, tá? Inicialmente eu vou ter um certo grau de desidratação e depois ele vai estabilizar. Por que ele estabilizou? Porque ele chegou numa hora que não tem quase mais água ou acabou a água e não vai haver mais a desidratação. Eu devo transformar esse dado aqui num dado linear? Não, nunca. Por quê? Porque está ligado à minha explicação, tá? Se eu fizer isso, eu vou dizer que para aquele alimento, quanto mais tempo ele ficar no forno, mais ele vai desidratar. Então, está completamente errado, tá? Meu dado tem que continuar assim, tá? Esse é um exemplo de milhões de exemplos de relações não lineares, tá? E eu posso querer comparar, tá? Dois modelos não lineares. Dois modelos. Aqui foi para o alimento X e aqui foi para o alimento Y. Então, eu quero comparar esses dois tipos de alimento, quem é que desidrata mais rapidamente, tá?
Tá? Então, aqui, ó, o alimento X ele desidratou mais rapidamente, o Y e o alimento X ele passou mais tempo para desidratar, digamos assim. A desidratação dele foi depois. Ok? Aqui, ó, esse tipo de dado também é comum, bastante comum, tá? Vamos colocar aqui esse tipo de dado. Tá? Por exemplo, esse tipo de dado é bastante comum, tá? Com a relação de nutrientes, digamos assim, e diversidade. O nutriente está ligado à produtividade dos ambientes. Produtividade. Ok? Então, geralmente, a diversidade de espécies ela aumenta com a produtividade do sistema, é uma medida indireta da produtividade, né? E depois chega um certo nível que a quantidade de nutrientes é tão alta que a diversidade ela pode reduzir, tá? Ou seja, eu também não transformaria esse meu dado, tá? São exemplos desses aí, você pode ver de acordo com o seu tipo de análise, o seu tipo de estudo, tá? Então, linearidade, se o seu dado não for linear, tá? Se o seu dado não for linear, então pense antes, beleza, ele não é linear. Ok, mas qual é o objetivo do meu trabalho? Qual é a minha pergunta? Eu vou transformar ou eu não vou transformar, tá? Qual é a característica do meu dado? Se o meu dado é para realmente ser assim, então eu vou usar o quê? Uma regressão, tá? Existem testes estatísticos que são as regressões não lineares. Ok, tá? Então, agora vamos para os últimos tópicos, tá? Achar uma área limpa aqui, para a gente trabalhar melhor. Achar uma área bem limpinha, longe de tudo. Vamos para os últimos tópicos, tá? Que vai ser homocedasticidade. Homocedasticidade da variância. Tá? Vamos primeiro para a homocedasticidade da variância e depois a gente vai para a normalidade dos resíduos. Eu não fiz prática da linearidade porque a linearidade ela é muito mais intuitiva. Eu ploto lá o meu gráficozinho, eu vejo qual é o tipo de dado que eu tenho, né? E eu mesmo avalio, assim, eu avalio se é linear ou não, de acordo com meus objetivos, propósitos e etc. Tá? A maioria dos dados é linear, mas existem aqueles casos que eu dei exemplos e outros que não são. Mas não é um teste, é a filosofia do seu dado, tá? Do seu trabalho, do seu pensamento. Então vamos lá. Então vamos mostrar da variância, né? O que é primeiro vamos lembrar primeiro o que é a variância, tá? A variância é a diferença, lembra que eu coloquei na aula anterior, né? Aqui eu tenho a minha média, x, média, tá? E aqui eu tenho todos os pontos do meu dado, né? A variância, ela vai ser a distância, tá? Do meu ponto até a minha média, a diferença do meu ponto até a minha média, tá? Então, eu vou pegar cada ponto do meu dado e fazer a diferença do meu ponto até a minha média, tá? Então, o que é a variância mesmo? É a distância, variância igual a distância, mais ou menos, distância quadrada, que ela é elevada ao quadrado, ó, em termos de área, né, aqui, distância quadrada, né, do meu ponto, distância do ponto para média, de cada ponto para média, tá? Então, eu faço a soma de todas as distâncias. Então, eu vou ter na homocedasticidade da variância, eu vou ter a distância de cada ponto para a minha média, tá? Então, eu vou ter a distância do ponto 1, a distância do ponto 2, a distância do ponto 3, 4, 5, 6, tá? E é relacionado muito à média do modelo, tá? Então, vamos colocar aqui. Eu vou ter aqui a média do meu modelo, tá? Vou botar pontozinhos aqui. Então, a distância em relação ao meu modelo também, tá? Esse aqui é o chamado os resíduos. Ó, esse e o próximo tópico, tá? A distância de cada ponto para a média do meu predito. Ok? Esse aqui é o predito.
que seria a média do meu modelo. Esse aqui é o meu ponto, que é o meu observado. Vou explicar depois isso aí melhor também. Então, vamos lá. O que é a homossedasticidade da variância, tá? A homossedasticidade da variância, tá? Ela é a constância da variância ao longo do meu eixo X, tá? Então, digamos que aqui o meu, vamos colocar um exemplo aqui, que aqui é número de sementes versus número de fungos, tá? Então, a homossedasticidade da variância, ela é sempre, a gente sempre testa ela em relação à minha variável resposta, tá? Então, o que é isso? Eu vou ter aqui as sementes e eu vou ter aqui a variância. A distância, né? A da variância dos fungos em relação ao modelo. Então, ela pressupõe, né, que cada distância, que as distâncias aqui, ó, aqui eu estou plotando as distâncias, elas não variem no meu modelo. Elas não variam ao longo da minha dada de sementes. Você vê aqui, ó, que ela não vai variar. É um pressuposto da homossedasticidade que a distância ela não vai variar. Deixa eu explicar melhor isso aqui, tá? Vou plotar aquele gráfico ali de cima de novo. Essa variância vai ser a distância, então vamos lá. A distância não só da média, mas a distância do modelo. Então, eu tenho uma relação sementes, fungos, tá? Então, eu vou ter o ponto, cada ponto aqui do meu modelo, cada ponto aqui do meu dado. Cada um desses, eu vou plotar uma linha de tendência, isso no Excel a gente faz essa linha de tendência, né? Também, botar uma linha de tendência dessa relação. Vou calcular essa distância, ó, pá, daqui, de cada pontinho para essa linha, tá? Distância de cada pontinho para essa linha, né? E essa distância de cada pontinho para essa linha, ela não deve aumentar à medida que eu aumento as sementes. Essa distância ela deve ficar ó, aqui, ó, constante à medida que eu aumento as sementes, tá? Então, eu traço uma linha assim, uma linha embaixo. E essa distância aqui, ó, vou botar aqui, ela tem que ser igual no início e no fim, tá? Quando eu ploto essa distância igual, cada uma dessas distâncias aqui no gráfico, então, vou botar aqui, ó, as variâncias, os resíduos, nesse caso. Quando eu ploto elas aqui, tá? Ela não vai dar uma relação, digamos, significativa, ela vai ser uma linha reta, ou seja, a altura daqui das distâncias é a mesma altura daqui das distâncias, tá? Essa variância aqui, na verdade, ela não é essa homossedasticidade da variância, né? Nós chamamos de variância, mas na verdade elas são os resíduos, tá? Então vamos aqui para o conceito de resíduo, porque a variância é só em relação a um ponto, tá? O resíduo é em relação à média do modelo, que é essa linha predita aqui, tá? Então a homossedasticidade é mais em relação, fala-se homossedasticidade da variância, mas na verdade nós fazemos o cálculo do resíduo. Então o resíduo, tá? É um conceito bem similar ao da variância, tá? Mas ele é em relação ao modelo, enquanto a variância, que nós aprendemos esse conceito antes, na aula anterior, é em relação à média da variável. Então, é a variância, nesse caso, né, da variável. Então, nesse caso de homossedasticidade da variância, o resíduo é a variância do modelo, tá? Então, vamos ver aqui, para explicar melhor. Resíduo, olha, eu uso muito dado, né? Eu uso muito espaço aqui, gente. Vamos diminuir aqui. Uso bastante espaço. Vamos para cá. Tá? O resíduo é a variância, é o cálculo, né, da variância do modelo. Tá? Então, quando é que eu não tenho uma variância constante, tá? Quando é que eu não tenho a homossedasticidade da variância, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que o meu número de sementes, o mesmo exemplo de antes, e fungos, tá? Vamos fazer aqui uma relação deles, uma relação diferente, tá? Os pontinhos, vou fazer uma regressão, aí eu vou e faço assim, ó. E aqui no final, tá? Então, ó,
plotei a minha regressão, calculei todas as distâncias de cada ponto, cada amostra minha para a linha da regressão, tá? Como tá outro pontinho aqui, tá? Plotei aqui, ó, as distâncias. E eu percebi, tá, que a distância ela aumentou com o aumento do número de sementes. Então, ó, a variância ela aumentou com o número de sementes, tá? Ela não é mais igual como era anteriormente. Então, se eu plotar essas distâncias, como é que vai ser o plot dessas distâncias? Então, aqui as distâncias, ou os resíduos, ou a variância, distâncias. Ela vai ocorrer assim, ó. Inicialmente, a pequenos valores de sementes, a distância vai ser baixa. E a grandes valores de sementes, a distância vai ser grande, tá? Então, vai acontecer isso aqui, ó. Tá? As distâncias vão ser grandes. E o meu gráfico, ó, ele vai ser assim, tá? Ele não vai ser mais retinho como a gente estava vendo antes, ok? Isso é o que a gente chama que não atendeu ao pressuposto de homocedasticidade da variância ou constância. Constância da variância, tá? Esse dado ele é heterocedástico, tá? Ele aumenta à medida que que o número de sementes, que o meu eixo X aumenta, tá? Então, certo? Só para deixar claro aqui. Já está tudo lotado. Eu vou abrir um novo arquivo aqui, tá? Para a gente continuar trabalhando. Então, vamos lá. Então, já está tudo lado. Então, resumindo, tá? A homocedasticidade, tá? Ela está relacionada aos resíduos, que são a distância entre os pontos e o predito. A resíduo é a distância entre observado, x, predito, ok? E também pode ser chamada da variância do modelo, variância do modelo. Sempre que eu ploto duas variáveis, um gráfico de duas variáveis, tá? X e Y, isso aqui é um modelo, mesmo que eu plote lá no Excel. Bem rapidinho, isso aqui é um modelo, tá? Então, é a variância, o resíduo é a variância do modelo, né? Então, são as distâncias aqui, ó. Então, para eu ter um dado homocedástico, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter a variância aqui, ó, constante ao longo do tempo, tá? Para eu ter um dado heterocedástico, tá? A minha variância, ela não vai ser constante ao longo do tempo, ela vai fazer isso, ó. Tá? Então, a minha variância aumenta aqui a distância, tá? Distância, e aqui é o meu eixo X. A variância, ela aumenta com o tempo, ou ela reduz com o tempo, né? É uma loucura que vai acontecer. Então, nesse caso, o meu dado vai ser heterocedástico. Certo? A gente tem como plotar isso no nosso dado, tá? Ok? A aula prática sobre isso aqui, nós não vamos dar agora, tá? A aula prática sobre isso aqui, a gente vai voltar a esse tema, isso aqui é só para vocês entenderem, a aula prática sobre isso aqui a gente vai dar quando a gente for estudar regressões, tá? Porque aí a gente vai fazer o modelo e vamos testar tudo isso aqui, se ele é homocedástico, se ele é heterocedástico, se não. E o último pressuposto que a gente estudou, que a gente viu, é a normalidade dos resíduos. Tá? Normalidade dos resíduos, tá? Lembrando novamente, resíduo é a distância. Então, todas aquelas distanciazinhas, tá? Você observa aqui, né, que aqui é o resíduo ou distância. Aqui é o eixo X. Quando a gente mediu a heterocedasticidade, a homocedasticidade e a heterocedasticidade, tá? Você vê que existe uma constância, tá?
E todos esses dados aqui, eles vão estar ao redor de uma média, né? Ó, se a gente pegar todo mundo aqui e fizer a média dessas distâncias, tá? Muito provavelmente a gente vai ter uma distribuição normal, tá? A gente vai ter uma distribuição, vamos voltar aqui para o histograma. A gente terá uma distribuição normal, tá? Por quê? Porque vai ter uma média padrão da distância dos resíduos. Aí, nesse caso aqui vai ser resíduos. E aqui é a frequência do histograma. Então, vai ter uma média padrão e todas as distâncias elas vão estar ao redor dessa média e poucas distâncias para cá, poucas distâncias para cá. Isso é a normalidade dos resíduos que a gente testa com o mesmo teste que a gente fez antes, o Shapiro.Wilk. Ok? Tá, mas vamos fazer logo uma prática. Eu disse que não ia fazer prática, não, mas vamos fazer logo uma prática rapidinha desse aqui, para vocês já irem brincando, tá? Dessa questão. A gente vai fazer logo já uma prática. Só um questionamento antes da gente fazer a prática, tá? Nem sempre eu preciso transformar os dados. Às vezes, essa heterocedacidade dos dados é o que eu quero, tá? Imaginemos aqui uma condição em que vou botar aqui, desenhar aqui os pontos que eu coletei, tá? E eu vou chegando aqui no final. Tá aqui os pontos. Tá? E eu vou voltar aqui uma regressão. Então, eu botei aqui, tá? Eu fiz o cálculo das distâncias. Então, veja bem que se eu fizer o cálculo das distâncias aqui, ó, né? Eu vou ter uma heterocedasticidade. Ups, tá? Aí eu posso a função de logaritmizar, né? A transformação que nós falamos antes. É reduzir essa distância aqui. Ela tem maior efeito sobre números maiores, então ela vai reduzir essa distância, enquanto essa aqui não vai reduzir tanto. Então ela vai transformar os meus dados vai fazer com que os meus dados reduzam essa variância, tá? E ele se torne mais, ele atenda ao pressuposto do modelo. O que é uma coisa que seria legal se a sua hipótese estiver relacionada a não variabilidade dos dados. Se a sua hipótese estiver relacionada à não variabilidade dos dados, tá? Então você logaritmiza, tá? Mas digamos que a sua hipótese seja aqui, tá? Digamos que para um determinado composto químico, vamos dar aqui enxofre, tá? Eu quero medir, tá? A mortalidade dos indivíduos ou de espécies. Dizendo aqui que eu estou extinguindo espécies em certos locais, tá? E aqui eu tenho um contínuo da concentração do enxofre. Estou inventando aqui, tá? Essa hipótese. Então, pensemos que com poucas concentrações de enxofre, tá? As espécies não vão sofrer, tá? Muito com a mortalidade. Mas à medida que eu for aumentando a concentração de enxofre, existem certas espécies, tá? Que vão, digamos aqui, a mortalidade dos indivíduos, aqui vai ser a biomassa, a porcentagem de indivíduos que morrem, tá? Porcentagem de indivíduos de cada espécie que morrem, tá? Mas à medida que eu aumento a concentração de enxofre, existem espécies que exibem uma alta mortalidade, tá? Uma porcentagem de mortalidade alta, digamos aqui que seja 95%, e espécies que continuam exibindo uma mortalidade baixa, que seja 5%, tá? Aqui. Então, o que é que a minha hipótese está ligada aqui? A resposta das espécies ao componente enxofre, tá? Vai ser dependente da espécie. Então, nesse caso, eu não quero que o meu dado seja homocedástico. Tá? Nesse caso, eu quero que o meu dado seja heterocedástico, porque está ligado ao que? A minha hipótese. Tá ok? Então, esse aqui era um adendo que eu ia colocar. Sempre, como eu sempre venho dizendo, né? Resumo novamente da aula antes da gente entrar na prática.
pense, tá? No seu sistema. Tá? Pense no seu sistema. Ela é muito mais importante do que a estatística. Você precisa aprender estatística, tá? Mas você precisa principalmente pensar no seu sistema, que quando você pensa no seu sistema, a estatística vai ser uma ferramenta para auxiliar a explicar os padrões que você encontrou. Tá? Então vamos para a prática agora? Tá, vamos testar aqui a normalidade dos nossos dados, tá? Normalidade da variância, a heterossedeça do dado. Então vamos fazer um modelo aqui, nota. A gente vai fazer um modelo aqui, modelo linear model, tá? Vou botar aqui, ó, vai ser o meu modelo. A gente vai estudar isso muito na regressão, mais detalhadamente. Então vou botar aqui, ó, nota. Digamos que esses nossos dados eles sejam normais, enfim. A gente vai botar o modelo aqui só para a gente ver a variância. Na nota é nem em função da renda, tá? Coloquei o meu modelo, tá? O plot, vamos botar o plot dele também, plot do meu, isso aqui, certo? Eu tenho isso aqui. Vamos plotar uma linha, é a função da, lembra a função abline? Vamos estar aqui também, abline, tá? Deixa eu ver se ele vai assim, modelo. Ok? Então, se eu colocar aqui, ó, ele já plotou a linha do meu modelo. Ok? Vamos colocar umas coisinhas diferentes aqui, ó. For igual a red. LT, LWD, vou botar a linha maiorzinha, igual a 2. Certo? Então, botei aqui o meu modelo, tá? Você vê, observe que é o caso anterior, né? Olha as distâncias aqui, ó. Aumentam com o aumento da renda. Nossa, aqui, ó. Nós estamos estudando a homocedasticidade da variância dos resíduos, tá? Ele aumenta com o aumento da renda. Então, vamos lá ver aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, names, modelo, ele vai me aparecer o que é que tem dentro dessa minha função. Então, aqui, ó, coeficiente tal, rank, e eu tenho aqui, ó, resíduos. Isso aqui, ó, são o cálculo das minhas distâncias, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, plot, modelo, cifrão. Então, ó, quando eu boto isso aqui, ele já aparece as variáveis daqui de dentro, dessas variáveis aqui, para eu plotar. Resíduos, eu quero plotar os meus resíduos, tá? Que são os resíduos da minha nota do Enem em função da renda. Então, vamos plotar para a gente ver o que é que acontece. Olha aqui. Agora, eu vou plotar a linha de tendência, a abline, tá? Desse novo modelo aqui. Vamos colocar aqui, deixa eu fazer para plotar essa linha. Vou botar aqui LN. Vamos lá, botar a abline, um modelo, tá? Então, olha aqui a minha linha. Aliás, eu posso, é uma linha no zero, essa linha aqui do LN vai ser uma linha no zero, tá? Então, para eu testar, na verdade eu não faço isso, eu vou botar linha horizontal igual a zero, vou botar aqui uma corzinha cor igual a blue, ok? Aumentar a realidade igual a 3. Então, você veja, né, como está a dispersão dos seus dados, ó. Ela vai para cá e ela vai para cá, tá? Então, os seus dados, eles não têm uma homocedasticidade da variância. Esse teste ele é feito visualmente, diretamente visualmente, tá? Eu não estou lembrada agora qual é a função dos resíduos. É fácil a gente esquecer no R, tá? Então, vou colocar aqui, ó, plotar resíduos. Vamos lá? Plotar resíduos, né, do modelo no R, tá? Vou colocar aqui, existe uma funçãozinha bem bonitinha, deixa eu ver aqui as figuras dos valores ajustados, em que eu ploto aquelas duas linhas lá, em cima e abaixo, tá? Eu não estou lembrada agora, depois eu faço depois eu faço uma aula só para vocês sobre isso, mas por aqui você vê que você já dá para você saber a homocedasticidade da sua variância, tá? Então você vê aqui, ó, tá? E quanto à normalidade dos resíduos, eu vou aqui, ó, Shapiro, ponto teste. Eu vou colocar aqui, ó, meu modelo residuals, ok? E lá vai o meu teste. Então, ele diferiu
da distribuição normal, ou seja, o meu teste ele não é normal, o meu modelo, os meus resíduos não são normais. Tá? Nesses dois casos de não homocedacidade da variância e o resíduo não normal, eu não devo fazer os testes padrões para recomendados. Vamos logaritmizar, transformar os dados agora? Para ver o que é que dá? Então, vou pegar aqui, fazer tudo novamente e vou transformar os dados, tá? Log, para ver se eu reduzo a variância e ver o que é que vai acontecer. Vamos logo da nossa nota do Enem. Vamos plotar. Olha o que é que aconteceu com a nossa nota do Enem. A gente vê isso aqui, ó. Na hora da plotagem, você plota assim esse log. Vamos botar a line. Log do modelo, não, desculpem. Modelo. Cadê? Tenho que botar o modelo, não copiei o modelo aqui antes, de novo, certo? Vamos aqui, modelo, log da minha nota do Enem. Ok, aqui eu rodei o modelo, agora eu vou botar a minha line, tá? Coloquei minha linha. Agora eu vou plotar os resíduos desse meu novo modelo, tá? Olha aqui os resíduos do meu novo modelo, deixa eu colocar um limite aqui. Plotei o resíduo do meu novo modelo, certo? E lim, vamos botar aqui. Eu quero que vá, para ele ficar bem distribuído, de menos 6 a 6. Faltou um parênteses assim. C, faltou o Czinho aqui. Então, estou escolhendo aqui, lim, concatenar, eu quero que vá de menos 6 a 6. Tá? Então, vamos lá. Então, ele plotou aqui. Vou plotar novamente a minha linha na horizontal, sempre no zero. A distância sempre vai ser ao redor do zero. Esse plot de distâncias, tá? Do resíduo em função da variável x, ele sempre vai ser com a linha horizontal aqui no zero. Tá? Para você comparar o que está em cima e o que está embaixo. E você pode ver, né, que existe um desvio aqui, ó. Ops, ó o desvio aqui. Aqui vai ficar reta essa linha em cima, mas aqui embaixo ele vai ficar um desvio, né? Vamos plotar, vamos ver aqui o Shapiro-Wilks. Ele provavelmente não é normal também, se ele distribuiu. Ó, o Shapiro-Wilks do novo teste logaritmizado, ele também não diferiu do normal. Ou seja, vamos buscar aí outro teste. Um modelo que não tem os pressupostos, esses pressupostos. Ok? Então, eu acho que é isso. Nós ficamos com essa aula. Nós vamos ver bastante disso nas nossas aulas de ENOVA, teste T, etc. Tá? Eu espero que vocês estejam gostando e até a próxima.